A Juventude Socialista de Tomar promoveu no último sábado um debate sobre a educação e emprego, perspectivas de futuro. A iniciativa inseriu-se no ciclo Conversas com Café e decorreu na pastelaria Claustro, na Corredora. Participaram nesta conversa Hugo Costa, presidente da Conselhia do PS, Tiago Preguiça, presidente da Federação da JS, Mário Balsa, membro do Secretariado Distrital do PS e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Os trabalhos abriram com a intervenção de Nuno Ferreira, responsável pela JS de Tomar, que centrou o tema em discussão ao referir alguns dos objetivos da iniciativa. Hoje o tema é ardente e poderia dizer que, caso não tivéssemos a existência do nosso desgoverno, permitam-me a expressão, entre comas, poderia dizer que era o nosso segundo principal problema, tendo em conta que o nosso principal problema do país seria o nosso desgoverno. Dado o desemprego, a avaliação e o número e as estatísticas que falam por si naquilo que é o nosso flagelo que vivemos diariamente enquanto jovens, e, por outro lado, esta que tem sido aquela dinâmica quase que um bocadinho hipócrita do nosso governo de querer puxar a semana de início do ano letivo um pouco mais para a frente, apenas para camuflar a vergonha que tem sido o início e o arranque dos anos letivos, nomeadamente com a colocação dos professores, mas certamente para não existir estas problemáticas em tempo de eleições. É política, nós sabemos perfeitamente bem isso, mas tenho a certeza que com este painel vamos conseguir, aliás, de alguma forma, desmistificar estes mitos. Hugo Costa, o presidente da Conselhia do PS, voltou a afirmar a educação como algo central às políticas desenvolvidas pelo Partido Socialista e recordou que deve ser este um setor que tem como objetivo o combate às desigualdades. A educação é e será sempre central na política do Partido Socialista. Nós, no Partido Socialista, não vemos a educação como um bem puramente privado, se bem que também tecnicamente posso brincar com a situação, porque muitas vezes diz que a educação é um bem público. A educação não é um bem público do ponto de vista técnico da economia, é um bem privado com externalidades positivas. Contudo, a educação é certamente uma das melhores mais-valências que o Partido Socialista deu ao país, porque assim como o Serviço Nacional de Saúde foi a educação pública em todos os seus níveis de ensino que pode garantir a igualdade de oportunidades. Temos que garantir que o filho do cidadão que tem rendimento social de inserção tem as mesmas condições de se ingrar na vida do que o filho do administrador de um banco. E é isso que temos que garantir. E se há coisa que a educação deve e pode garantir, é isso. Um dos piores males da educação, muitas vezes, é ser ele próprio uma forma de multiplicar as desigualdades já existentes, a forma de multiplicar as desigualdades que existem na sociedade. Ou seja, o filho do pobre continua pobre e o filho do rico continua rico. Mas não é esse o objetivo da educação pública. O objetivo da educação pública é garantir que todos tenham as mesmas condições de igualdade. Destaque também para a intervenção de Tiago Preguiça, que falou da valorização da educação que tem de existir em igualdade de oportunidades. A educação ao longo da vida, e permitam-me ser aqui um pouco mais abrangente naquela que é a educação ao longo da vida. Tenho-vos a dizer que acho que foi o primeiro passo ideológico que o PSD e que o CDS deram, ou que foi mais vivo e mais marcado, quando acabaram com as novas oportunidades. Aí quiseram dizer claramente que só quem tem a oportunidade para pagar estudos é que pode estudar e ter acesso à sua formação. Tudo o resto, infelizmente, não teve oportunidades. É da vida, o mercado há de os colocar no sítio onde eles merecem. E é aqui, novamente, que eu também reforço o orgulho em ser socialista. Para mim, aquele que era o projeto e o programa Novas Oportunidades tinha um chavão muito, muito claro. As pessoas, e aquele que é o crescimento pessoal, académico e profissional das pessoas, faz, como vos disse há pouco, pela sua envolvência, pelo seu meio ambiente. Nós, há uns anos, e isto tinha um claro objetivo, nós saímos de um período de não democracia, de um período de ditadura, que afetava muito aquela que era a maior parte da população. As pessoas não estudavam, eram raros aqueles que poderiam estudar. E houve um governo socialista que teve uma grande visão e que teve, acima de tudo, uma grande visão de justiça da sociedade e que disse: há aqui um erro histórico que nós temos de reparar. E como é que nós podemos fazer isto? Criamos um programa para que pessoas que viveram durante esses tempos, pessoas que na altura queriam estudar, mas que não puderam estudar pelas suas condições socioeconómicas, nós abrimos-lhe uma porta, chamamos-los para o nosso convívio e damos-lhes a formação que eles na altura não mereciam, não tiveram acesso, mas que sempre mereceram. Para Mário Balsa, do Secretariado Distrital do PS, abordar o tema é falar de humanismo e do futuro do país.
Mário Balsa referiu que hoje em Portugal não há noção da escola que temos e da escola que queremos. A questão fundamental da educação. Falar em educação é falar em humanismo, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Nós não podemos deixar de pensar que a educação, mais do que nos ensinar a ler, a escrever, a fazer contas, um pouco de ciências, um pouco de geografia, mais do que isso, a educação tem que servir para moldar aquilo que é o futuro do país. E nesse sentido nós temos claramente que fazer um debate de fundo sobre o que é que queremos para a educação em Portugal, porque aquilo que nós quisermos para a educação depois vai se traduzir naquilo que é o Portugal do futuro. É óbvio que isto são coisas que demoram anos a sentirem-se as diferenças, mas claramente nós não temos noção de que Portugal queremos, porque também não temos noção de que escola é que temos hoje ou de que escola é que queremos. Recentemente estava num debate na Assembleia da República, se não me engano, e uma das pessoas que por acaso até é espanhola, mas vive em Portugal desde 76 e que acompanhou todas as reformas, fez parte dos grupos de trabalho que implementaram as reformas, especialmente ao nível do currículo, ela dizia: o currículo que existe em Portugal hoje em dia, e o currículo é a estrutura, é o ADN da educação em Portugal, o currículo que temos, ele não existe enquanto linha condutora. É uma amálgama de decretos, é uma amálgama de documentos que se juntam uns com os outros, muitas vezes de forma imperceptível. Isto deixa a educação num estado em que nós todos a sentimos hoje. O vereador da Educação na Câmara de Tomar participou também. Hugo Cristóvão reforçou a ideia de que em Portugal há ainda muitos adultos que necessitam de formação, nomeadamente no uso das novas tecnologias. A questão da educação para adultos continua a ser importante. Há ainda muitos adultos no nosso país que não têm uma formação que hoje devemos entender como mínima, quer dizer, noutros tempos o mínimo era saber ler e escrever, acho que estamos muito para além disso. Por exemplo, o saber utilizar tecnologias como o computador, como chegar à internet e saber preencher um formulário online, um conjunto de ferramentas que são hoje obviamente muito importantes e que há muitas pessoas na nossa sociedade que não têm ainda essas competências e, portanto, a educação para adultos é efetivamente muito importante. Falou também na questão do número de licenciados, que ao contrário da ideia que muitas vezes é transmitida, e nestes momentos de crise em que de facto o emprego escasseia, essa ideia pode ter ainda mais implementação, mas é de facto uma ideia errada. Há efetivamente licenciados ainda em falta. Se calhar há áreas onde há excesso, mas há outras onde há de facto essa falta. A encerrar este Conversas com Café esteve a Presidente da Câmara de Tomar. A autarca não esqueceu de referir o processo de municipalização da educação. Anabela Freitas deixou claro que é contra essa eventualidade. Há 3 coisas que eu acho que têm que ser universais: a educação, a saúde e a justiça. E, portanto, nestas 3 matérias não podem estar ao sabor de ciclos eleitorais. E, portanto, são matérias que eu defendo que tem que haver pactos de regime entre aquilo que são, normalmente, os partidos do arco de governação. Porque de 4 em 4 anos, e então na questão da educação, que os impactos das mudanças introduzidas na educação só se veem passados 10, 12, 15 anos, não se podem estar de 4 em 4 anos a introduzir alterações. E aqui deixem-me, na questão da universalidade do ensino, deixem-me fazer aqui uma coisa que eu penso que ainda não foi falada, que é aquilo que hoje em dia se fala muito, que é a municipalização do ensino. Eu sou completamente contra a municipalização do ensino. Uma criança de Tomar não tem a culpa da sua Câmara não ter uma situação financeira boa. Ou seja, qualquer criança tem direito às mesmas igualdades de oportunidades em matéria de ensino, independentemente da situação financeira das autarquias onde reside, do território onde reside. E, portanto, quando se fala tanto na questão da municipalização, ou seja, é passarem as autarquias a terem... Falaram nisso já? Não. Não digam que são a favor. Pronto. Mas podem ser, pronto, pelo menos gerávamos aqui discussão. Mas acho que não é por aí a discussão. Portanto, quando se fala nesta questão,
eu sou completamente contra. Uma criança de Tomar tem que ter as mesmas igualdades de oportunidades de uma criança da Câmara que tenha melhor gestão autárquica ou que tenha uma situação financeira desafogada.